Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Foi em paz, tranquilo, com saúde, resguardado? Estão saindo só em extrema necessidade? Não se esqueça que ao sair eu tenho que colocar a minha máscara para me proteger. Ao chegar e ao sair, passar álcool em gel nas mãos, entre os dedos, nos braços, no rosto, e só saiam em extrema necessidade, tá bom? A tia Leidiane espera que todos estejam bem, todos estejam resguardados em suas casas, tá certo? Vamos iniciar uma nova semana com novos conhecimentos. Toda semana nós trabalhamos um gênero diferente, mas a cada dia nós aprendemos algo novo, tá certo? A tia Leidiane quer só frisar uma coisa que a tia Leidiane propôs no final de semana no grupo de vocês, que foi o quiz. Vocês gostaram do quiz? Acertaram? Gostaram do quiz de português e matemática? Nós vamos fazer assim, gente. Esses quiz, eles vão ser propostos em um feriado, em um final de semana, tá bom? Para vocês irem tendo conhecimentos novos, porque muitas vezes aquelas questões dos quiz, ele cai em avaliações que vocês fazem. Por isso que é importante eu estar praticando, exercitando a minha mente, tá certo? E nós vamos dar início nessa semana com um novo gênero. Mas antes de nós darmos início ao novo gênero, a tia Leidiane quer saber, vocês lembram qual foi o gênero que nós trabalhamos semana passada? Alguém lembra? Um artigo de opinião, não é? Então, semana passada, esse foi o nosso gênero. A tia Leidiane espera que vocês possam ter aprendido, tá certo? Ter aprendido através das características, da sua definição, no momento em que vocês produziram, de acordo com o texto que vocês leram. E nessa semana nós iremos trabalhar um novo gênero. Esse gênero, a tia Leidiane tem certeza que todos amam, todos gostam de ouvir, porque ou vocês já ouviram, ou vocês já leram um gênero desse tipo, e a tia Leidiane tem certeza que quando a tia Leidiane falar qual é o gênero, todos vão lembrar de um texto referente a esse gênero. Sabe qual é o gênero que nós iremos trabalhar hoje? Fábula, certo? Vocês já ouviram alguma fábula? Claro que sim. Vocês já contaram alguma fábula? Vocês sabem o nome de alguma fábula na cabecinha de vocês? Se vocês souberem, quando a tia Leidiane terminar esse vídeo aqui, vocês comentam: tia, eu conheço essa fábula aqui. Coloca lá no comentário qual é a fábula que vocês conhecem, qual é a fábula que vocês mais gostam, tá certo? E hoje, durante essa semana, nós vamos trabalhar com esse gênero, o gênero fábula. Tá certo? E hoje a tia Leidiane vem aqui, através desse vídeo, explicar o que é uma fábula, quais são as suas características, alguns tipos de fábula, tipos que eu digo, alguns títulos de fábula, tá certo? Então, vamos lá começar. A fábula, ela é um gênero textual, narrativo, né? Uma história contada, no qual ela usa muita ficção, a imaginação, a fantasia em si. O que acontece nas fábulas é o imaginário, o irreal. Por quê? Quando eu digo assim, o imaginário, o fantasioso, a fantasia, é porque nós observamos que as fábulas, geralmente, os personagens são animais, não é? E esses animais, eles apresentam característica humana. Por isso que eu digo que a fábula, ela é de um tipo imaginário, fantasioso, né? Irreal, né? Porém, a fábula, ela tem uma característica muito importante,
que é o transmitir o ensinamento para o leitor, tá certo? Então, vamos por parte. A primeira característica da fábula, já que a tia Leidiane está falando isso daí, é o cunho moral. O que é o cunho moral, tia Leidiane? Toda fábula, gente, ela tem como objetivo, ela ter a sua moral, transmitir um ensinamento para o leitor, fazer com que eu possa refletir e praticar em ações do meu dia a dia em relação àquilo que foi passado. Ela me transmite o ensinamento. Essa é uma das principais características da fábula. E falando em moral, a fábula ela transmite uma moral. Muitas vezes a moral ela pode estar explícita no final do texto, ela pode estar lá embaixo, moral da história, já dizendo qual é a moral. E às vezes a moral ela pode estar implícita, ela não vai estar no final da história, mas quando eu for ler ela, eu observo qual é o ensinamento que ela quer me transmitir, tá certo? Então, essa é uma característica muito importante da fábula, que é o cunho moral, que é transmitir um ensinamento ao leitor. Ela faz o leitor refletir sobre aquela ação que aconteceu na história, né? Ela nos transmite um ensinamento que eu posso levar para a minha vida. Uma outra característica da fábula é a personificação. O que é isso? Personificação. Aí eu entro na parte dos personagens, gente. Geralmente os personagens das fábulas são quem? Como a tia Leidiane falou no início, são animais, não é? Geralmente, não estou dizendo que toda vez vai ser animais, mas geralmente são animais. E esses animais, eles agem na história com características humanas, ações de nós seres humanos, sentimentos de nós seres humanos, ou seja, ele vai ter características humanas, tá certo? Ele vai agir como se fosse uma pessoa, né? E aí, nesse momento aí que a tia Leidiane volta lá no imaginário, no ficcional, no nosso dia a dia, a gente vê um animal falando com a gente, falando, oi Leidiane, tudo bem? A gente vê no dia a dia de vocês? Apesar dos animais eles se comunicarem com os olhares, né? A gente percebeu o sentimento dele através dos seus olhares, dos seus gestos. Porém, quando eu digo que é uma história ficcional, é porque nesse momento é que eu tô querendo falar que os personagens são animais, eles vão ter atitudes de seres humanos, certo? E geralmente os personagens são animais, que vão ter características de seres humanos. Outra característica que eu posso dizer da fábula, que ela, por ser uma narrativa contada, uma história, uma fábula, ela pode ter várias versões. Quem já viu uma fábula ter várias versões? Eu leio ela num livro de um jeito, e quando eu possivelmente vou ver ela em outro livro ou em outro texto, né, ela vai estar de outra maneira, não é? Várias vezes a gente viu como o Rato e o Leão. Essa história ela tem várias versões. Por ter várias versões, ela pode ter várias versões, mas o seu objetivo sempre vai ser o mesmo. Ela sempre vai transmitir um ensinamento para o leitor. Ela sempre vai, como seu principal objetivo, fazer o leitor refletir sobre o ensinamento que ela quer transmitir, tá certo? Os títulos, gente, voltando a uma outra característica. Os títulos geralmente não, os títulos, eles se referem aos personagens daquela história, aos personagens principais, não é? Os títulos
se refere aos personagens daquela história, os personagens principais, como na fábula O Leão e o Rato. Quem são os personagens principais? O leão e o rato. E lá no título ela já apresenta quem vai ser os personagens. Aquele enredo, aquelas ações, vai tudo se desenrolar com aqueles personagens que foram citados lá no título, tá certo? Ele é um texto que pode ser escrito em prosa ou em versos. Vocês lembram o que é um título escrito, um texto narrativo escrito em prosa? Prosa, gente, quer dizer que ele vai ter uma estrutura paragrafada por parágrafos, certo? E em versos, pode ser também em versos, na estrutura de versos, tá certo? Outra característica que eu posso dizer que é o tipo de linguagem da fábula é uma linguagem simples, não é? Uma linguagem simples, uma linguagem direta, tá certo? E a sua estrutura, como é a sua estrutura da fábula? Como é que eu posso estruturar uma fábula? A fábula, ela vai ter a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, tá certo? Na introdução, eu apresento os personagens, o cenário, o ambiente, o tempo. O tempo e o ambiente é de acordo com aqueles animais, onde é o ambiente daquele determinado animal. O tempo e o local, o ambiente, certo? No desenvolvimento, o desenvolvimento é onde vai acontecer as ações dos personagens, né? Onde já vai aparecer as ações, o conflito entre aqueles personagens, né? E na conclusão é quando eu já observo que ela vai me transmitir um ensinamento, ela vai deixar uma moral, um ensinamento para minha vida, tá certo? E as fábulas, elas podem aparecer em dois tipos de discurso, no discurso direto e no discurso indireto. A tia Leidiane não quer focar muito nesse tema aí, discurso direto e indireto, porque será o nosso conteúdo de amanhã. Mas a tia Leidiane vai dar uma pincelada para vocês entenderem. Tia Leidiane, o que é um discurso direto? O discurso direto é quando o narrador, ele está lá contando a história e ele dá ele pausa para o personagem falar, ele dá a vez para o personagem falar. Por exemplo, o leão estava passeando na floresta quando de repente ele viu o caçador, só um exemplo, né? Aí a voz do narrador. E então o leão falou. Pronto, aí a parte que o leão fala, que vai se iniciar com um parágrafo, né? Com um travessão, perdão, com parágrafo não, também, né? Com um travessão, que vai indicar a fala do personagem. Vou lá introduzir a fala do leão. Então, quando o narrador, ele está narrando a história e ele para introduzir a fala do personagem, eu digo que aí é um tipo de discurso direto. E o discurso indireto é quando tem apenas a fala do narrador. Os personagens não introduzem fala com travessões, né? Que o travessão, ele indica a fala do personagem, tá certo? Entenderam? Vamos recapitular. A fábula, ela é ficcional, ela usa a minha imaginação irreal, né? De característica ficcional. Ela tem o cunho moral, que é transmitir um ensinamento para o leitor, uma reflexão, ele faz nós refletir sobre certas práticas, né? Ela nos transmite o ensinamento. 3. Os personagens são animais,
Geralmente são animais que vão ter características humanas. Por ser uma história contada, ela pode ter várias versões naquela mesma história, porém, a sua finalidade é transmitir um ensinamento. É uma linguagem simples, ela usa de uma linguagem simples. Ela é estruturada em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E uma coisa que eu não expliquei para vocês, gente, é a temática. Geralmente os temas das fábulas é sobre a amizade. Ela tá trabalhando um tema que eu vou refletir sobre, geralmente, amizade, orgulho, ambição. As temáticas das fábulas, elas estão relacionadas a isso, não é? A ações, né? Nessas ações que vai fazer o leitor ele refletir. Outra coisa também, que ela caracteriza muito a temática de acordo com a personalidade do personagem. Por exemplo, se é o leão, uma característica do leão, a força, a coragem. A raposa, uma característica da raposa. A raposa, ela é o quê? Esperta, traiçoeira, não é? A coruja é o quê? Inteligente. Então, a temática, ela vem muito a caracterizar de acordo com o tipo de personagem que eu estou lá trabalhando. Tá certo? E vocês aprenderam o que é uma fábula, as características, o que a tia Leidiane explicou? Conhece alguma fábula? Já ouviram alguma fábula? A tia Leidiane sabe que sim, não é? E a tia Leidiane vai falar aqui algumas fábulas para vocês, tá certo? A lebre e a tartaruga, essa é muito conhecida. A cigarra e a formiga. A raposa e o corvo. O leão e o rato. Existem tantas e tantas outras fábulas, né? E, gente, ó, no final do vídeo, comenta aí uma fábula que vocês conhecem, uma fábula que vocês gostam muito, tá certo? E agora a tia Leidiane vai explicar para vocês. Explicar não, a tia Leidiane vai apresentar para vocês a fábula que vai estar no nosso livrozinho estruturado, tá certo? A fábula que nós iremos ler, a tia Leidiane vai ler para vocês, é o corvo e o jarro, na página 103, tá certo? Na página 103 vai ter a fábula O Corvo e o Jarro. Aí o que a tia Leidiane quer que vocês façam? A tia Leidiane vai ler uma vez, para vocês ouvir. Estão ouvindo? Só que a tia Leidiane quer que vocês façam o seguinte: quando vocês abrirem o livrozinho de vocês, o que vocês vão fazer? A tia Leidiane quer que vocês primeiro enumere os parágrafos, tá certo? Depois de enumerar, vocês façam a leitura 3 vezes e reflita sobre a moral, sobre o ensinamento que ela quis transmitir para nós, leitores. Ela tá fazendo eu refletir sobre o ensinamento. Tia Leidiane pode ler? Vamos ouvir a tia? Vamos lá. O corvo e o jarro. Um corvo que estava sucumbindo de sede viu lá do alto um jarro e, na esperança de achar água dentro, voou até lá com muita alegria. Quando o alcançou, descobriu para sua tristeza que o jarro continha tão pouca água em seu interior que era impossível retirá-la de dentro. Ainda assim, ele tentou de tudo para alcançar a água que estava dentro do jarro. Mas como seu bico era curto demais, todo o seu esforço foi em vão. Por último, ele pegou tantas pedras quanto podia carregar e uma a uma colocou dentro da jarra. Ao fazer isso, logo o nível da água ficou ao seu alcance do seu bico. E desse modelo ele salvou sua vida. Moral da história: a necessidade ou a crise é a mãe de todas as invenções. Ou seja, quem foi o personagem aí principal? Foi quem? O
corvo, né? O corvo, ele estava com muita sede, bastante sede, e ele encontrou um jarro com água. Só que quando ele chegou próximo desse jarro, ele olhou para esse jarro, ele viu que tinha água, mas era pouca. E o seu bico, de certa forma, atrapalhava para ele alcançar até lá o fundo da água. Aí o que foi que ele pensou? Até o fundo do jarro, o que foi que ele pensou? Ele usou a sua inteligência. Eu tenho que encontrar uma maneira, uma estratégia para mim beber aquela água, porque senão eu vou morrer de sede. Aí ele foi colocando pedrinhas, pedrinhas, pedrinhas dentro do jarro, até subir o nível da água e ele conseguir beber, matar a sua sede. Ou seja, a moral, a necessidade ou a crise é a mãe das invenções. O que ela quis nos passar? O que ela quis nos transmitir? Quis nos transmitir que diante de uma dificuldade, eu não posso ficar com os braços cruzados, olhando para aquela situação difícil. Eu tenho que buscar maneiras para me solucionar o problema. Por exemplo, nós da escola, nós da rede municipal de Morrinhos, nós cruzamos os braços diante dessa situação e não ter aulas presenciais? Não. Nós encontramos maneira para que os conhecimentos chegassem até você, até vocês, não foi isso? Ou seja, em determinadas situações das nossas vidas, nós vamos ter problemas e esses problemas a gente tem que procurar soluções para resolver. Assim o corvo fez, ele procurou uma maneira diante do seu problema para resolver, tá certo? E quais são, tias? E quais são, tias, as questões? Já lemos a fábula, o corvo e o jarro. Vocês irão ler mais 3 vezes. Irão paragrafar, enumerar os parágrafozinhos. E vocês irão fazer as páginas 103 e 104, da primeira até a 7ª. Tá certo? Vocês irão fazer a página 103 e 104 e fazer da primeira à 7ª. Depois que eu terminar de fazer a minha atividade de interpretação textual do gênero do texto O Corvo e o Jarro, o que vocês vão fazer? Uma segunda atividade de português. Vocês irão pesquisar uma outra fábula, vão pesquisar uma outra fábula. Se vocês tiverem livrozinho de fábulas, ótimo na casa de vocês. Se não tiver, vocês podem pesquisar uma outra fábula. Vocês vão gravar um vídeo, vocês lendo a fábula que vocês pesquisaram, tá certo? 2 atividades. Primeiro, a de interpretação textual, nesse livro aqui que a tia Leidiane já disse a página. E a nossa segunda é fazer uma pesquisa de uma fábula e gravar lendo e enviar para a tia. O grupo ele vai estar aberto para vocês enviarem os vídeos de vocês lendo lá no grupo, tá certo? Tia Leidiane, qualquer dúvida que vocês sentirem, pode mandar mensagem no privado para a tia Leidiane. Tia Leidiane, as minhas atividades, onde é que eu envio as fotos? As atividades, vocês enviam as fotos, podem colocar no privado da tia, para colocar no privado as atividades, tá bom? As atividades é no privado. Terminei a minha atividade, tiro a fotozinha e envio para o privado da tia Leidiane. O grupo ele vai estar aberto para vocês postarem as fotos de vocês estudando e gravando o vídeo, lendo o vídeo da fábula, tá certo? Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem no privado da tia, tá bom? Um grande beijo, um grande cheiro e até 6 horas na nossa correção, tá certo? Tchau, meus amores.